nome é Evelyn Ribeiro e eu sou a Lady Master do estúdio Lady Slash. Olá, tudo bem? Meu nome é Jaqueline Dutra e eu sou Master aqui no estúdio Lady Slash. Hoje nós vamos abordar o assunto de pinças, para mostrar para vocês como é possível trabalhar com diferentes pinças e que não existe as pinças corretas, mas sim a pinça que você mais se adapta. Eu, por exemplo, eu gosto de usar uma pinça reta na mão esquerda, que é a mão do isolamento, no meu caso que sou destra, e na mão direita eu uso a pinça curva, tanto para o volume russo quanto para o clássico, mas dependendo de cada técnica, às vezes eu mudo a pinça. E agora, já que vai falar para vocês qual é as que ela utiliza. Então, pessoal, para vocês verem como não existe a pinça correta, o correto é você saber trabalhar com o seu material, né? Eu trabalho com pinças curvas em ambas as mãos. Eu não consigo fazer isolamento com pinça reta. Por mais que ela seja a pinça que eu comecei a trabalhar, foi a primeira pinça que eu aprendi a isolar, eu me adaptei depois que eu conheci a pinça curva para o isolamento. Então, o que a gente quer falar para vocês sobre as pinças? Não somente sobre os tipos da pinça. Quando vocês forem comprar o material de vocês, já que a pinça é um material caro e vale a pena investir nela porque ela é um material que não é descartável, né? Ele é de longa duração, se você cuidar bem das suas. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Vejam o fio da sua pinça, a fiação dela, a precisão dela. Por que isso é importante? Porque quando vocês forem retirar o fio do chicote, é ideal que o fio, depois que vocês agarrarem, ele pare exatamente na posição em que vocês querem para que a acoplagem seja bem feita. Pensa comigo, se você tem uma pinça que não é precisa, quando você tira os fios do chicote, no meu caso que gosto de trabalhar mais com volume, se eu tiro alguns fios do chicote e eles saem todos tortos, uma que eu não vou conseguir abrir o feno de maneira perfeita, ou na hora eu posso até abrir um feno legal, mas ele vai ficar torto na minha pinça, então eu vou ter que me torcer para fazer uma acoplagem perfeita. Então na hora de comprar a pinça de vocês, verifiquem, peçam para testar o fio da pinça. O outro item também é em relação às pontas bem fininhas. E quais são as pinças que eu utilizo? Então, eu gosto de usar pinça na mão esquerda reta e de cabo longo e bem macia. E por que eu optei por essa pinça? Antigamente eu fiquei por muitos anos usando a pinça reta, mas a pinça curta e a pinça mais dura. E o que acontecia? Eu fazia muita quebra de punho, então ao final do dia o meu punho estava doendo muito. Já que usava a pinça curva, não, porque o ângulo que ela colocava a pinça não fazia com que ela precisasse ficar quebrando o punho toda hora. O ângulo do seu punho é o ângulo da pinça. Da pinça, exatamente. Então, e a questão dela ser leve, tanto a reta quanto a curva, também por dores nas mãos. Eu sentia muita dor aqui no meu polegar, mais ou menos nessa região. Por quê? Porque a gente tem que apertar para pegar o fio, né, da pallet de cílios, e essa pegada por diversas vezes durante o dia, a gente às vezes trabalha cerca de 15 horas, durante 5 dias na semana, acaba fazendo com que a gente possa até desencadear algum tipo de doença de trabalho, né? Repetitivo. Movimentos repetitivos, exatamente. Então, por esse motivo, as pinças leves fizeram toda essa diferença, porque aí agora a minha pegada ela é bem macia, então durante o final do dia eu nem sinto que eu fiquei por horas fazendo o procedimento, e a questão do cabo ser bem longo na pinça reta faz justamente esse trabalho que o meu punho antes fazia. Então agora eu consigo ficar com o meu punho bem retinho. Outro item importante que é bem legal de avaliar com relação às pinças, como a Eve só mencionou, são as pontas finas. Por que pontas finas? Porque isso vai facilitar o teu isolamento. Se você tem uma pinça que ela tem a ponta um pouco mais grossa, na hora que você for abrir para fazer o teu isolamento, provavelmente você não vai pegar somente um fio natural, você acaba pegando 2 ou mais fios. E com isso, o que vai acontecer? Vai grudar um fiozinho no outro, vai fazer aquele stickzinho. Então, o isolamento, como a gente sabe, é uma das coisas mais importantes para a saúde do fio natural. Invistam em pinças de ponta fina, avaliem se ela realmente é bem fina a ponto de quando você for fazer o isolamento, você conseguir pegar somente um fio natural. Então, como só resumindo rapidinho, pinças longas para quem gosta de... Pinça reta na mão esquerda. Pinça reta no isolamento.
pinças bem macias para evitar dor no movimento repetitivo, porque o movimento repetitivo você vai ter, só que você tem que fazer com que o teu material te facilite, te alivie esse movimento repetitivo. Pinças de pontas finas e precisas, com a fiação muito bem feita, principalmente para volume russo. No volume russo, se você tem uma pinça que não tem uma boa fiação, você não vai conseguir fazer um bom fan. Não adianta, que o fio da pinça do volume russo tem que ser realmente muito bom. E cada pinça tem uma posição, tem umas que o fio tá um pouco mais na ponta, dentro, outras mais, enfim. Então você tem que conhecer os seus materiais e conhecer bem a tua fiação. E testar quando comprar. Sim, né? É muito importante quando a gente compra uma pinça nova aqui no estúdio, a gente primeiro testa pra ver justamente onde tá o nosso ponto de precisão, principalmente. E é legal marcar na pinça. E é legal, inclusive, fazer uma marcaçãozinha. Claro que essa marcação você vai ter que sempre estar renovando ela, porque ela vai sair com a esterilização, mas pra você saber mais ou menos onde é o ponto de precisão. Um outro item também em relação ao volume russo. A Jaque, por exemplo, eu não lembro exatamente qual pinça que você utiliza para fazer o volume russo. É uma que é curva. Um biquinho de pato curvadinha na base, né? Eu já gosto da que é o biquinho de pato, mas é reta na base, ela não tem aquele redondinho. Ou às vezes eu utilizo pinças de clássico, que chamam pinças de clássico, para fazer o volume russo também, que é aquela pinça convencional mesmo, bem redonda, com uma ponta um pouco mais longa, e eu gosto bastante para fazer a abertura dos fãs, porque eu faço a abertura dos fãs na fita, então pra mim não tem problema o tipo da pinça, na verdade, é só saber fazer a técnica. Já a Jaque, que utiliza uma outra forma de fazer o fan, que é do dedo, né? Aí ela precisa que seja uma pontinha um pouco mais curta, né? Isso. Mas até pra fazer a técnica do rolling, eu prefiro que seja essa curva e arredondada embaixo. Eu não me dou muito bem com essa reta. Então, o que a gente quer deixar claro pra vocês é justamente como existe essa diferença. Nós somos duas profissionais que trabalhamos no mesmo local de trabalho, inclusive é por isso que a gente gosta de estar juntas, porque a gente se complementa muito. E no nosso curso de volume russo, a gente gosta de passar essas experiências para as alunas, para que elas percebam que nem tudo tem uma verdade absoluta, nem tudo tem o certo e o errado, porque eu lembro uma vez que eu até comentei com a Jaque que eu fiz um curso de volume russo e a minha professora ficou insistindo para que eu usasse a pinça curva na mão esquerda. E eu não estava pagando para aprender, para trocar a pinça, para saber usar a pinça curva na mão esquerda. Eu estava pagando para saber fazer os fãs de volume russo. E aquilo acabou me desconcentrando um pouco. Então, por isso que esses pequenos detalhes, acho que são questão de adaptação mesmo, né? Cada um sabe o seu... Cada um se conhece, né? O que a gente também gostaria, a gente estava conversando e queria trazer para vocês com relação à limpeza das pinças, para que aumente a vida útil delas. Durante o procedimento, se você usa luva e mergulhou o teu feno ou o teu fio de clássico na cola e sujou um pouquinho, se você passar a luva para tirar, vai grudar, não vai dar certo. Se você não trabalha de luva e você for limpar com a tua unha, você vai contaminar a pinça, porque por mais que a gente lave bem as mãos, as unhas são lugares muito, muito contaminados. E também uma outra forma que é errada de limpar é esfregar uma pinça na outra, porque vai estragar a fiação dela. Então o que a gente gosta de aconselhar? Mergulhe a tua pinça num potinho com uma solução de acetona pura, tem até um pedacinho de esponja dentro, pegue sua pinça, aperte várias vezes, só esse movimento já vai fazer com que saia o excesso de cola que ficou coladinho ali na pinça. Aí você tira dessa acetona, seca um pouquinho, mergulha no álcool 70 para tirar todo o resquício da acetona, limpa de novo com papel para não colocar álcool no olho da tua cliente, limpa bem, seca bem e pode continuar usando durante o procedimento. Então não limpe com as suas mãos, não limpe com as luvas e não esfregue uma pinça na outra. Esfregar uma pinça na outra, você vai perder o fio da tua pinça. A fiação, né? O fio, quando eu digo é fiação, não o fio sintético. Isso, exato. E é bom que daí você não precisa, durante o procedimento, ter outro kit esterilizado. Kit de pinça para você usar durante o procedimento. E sobre a higienização após o procedimento, né? A Jaque comentou sobre durante o procedimento. Aí, então, depois, como que a gente faz aqui no estúdio?
Ao final do dia a gente deixa todas as pinças separadas, né, que a gente utilizou, e aí a gente faz a higienização com sabão neutro mesmo, esfrega com uma escovinha que é só pra isso, essa escovinha. Aí a gente enxágua, coloca de molho no detergente enzimático. O tempo vai ser de acordo com o produto que você comprou, cada marca é um tempo diferente. Depois você enxágua, coloca de molho no álcool 70, também deixa... na verdade tem a possibilidade do álcool 70 ou do álcool 90 e o tempo vai variar de acordo com qual álcool que você tá deixando. E aí depois você coloca pra fazer a esterilização. E o álcool tem que estar fechado porque ele evapora. Porque ele evapora, exatamente. Todas as etapas sempre feche para não ter contaminação do ar. Isso, né? aqui no estúdio a gente usa como se fosse uma caixinha, essas né? caixas de esterilização. Caixas de esterilização. Você fecha o detergente, fecha o álcool, porque o álcool evapora, e o detergente também para não contaminar. Exato. E depois vai para esterilização. E uma outra dica também que a gente acha interessante falar é sobre o nosso principal medo, que é uma pinça cair no chão. Como a Jaque disse, é um investimento, porque é um valor um pouco alto cada pinça, se você, né, compra de marcas boas e tudo mais. E eu já vi muitas profissionais jogando a pinça fora quando ela cai no chão, porque normalmente a gente tem o azar dela cair com as pontas bem no chão. Né? E aí acaba, tanto se for a de isolamento, quanto se for a de pegada do fio, acaba estragando. Então a gente, pra não jogar essa pinça fora, a gente tem uma moça que faz a esterilização de alicate de unha. Afiação. Você falou esterilização. Esterilização, desculpa. Afiação, então. Ela faz a afiação dos alicates de unha e aí a gente pede pra ela fazer a afiação das nossas pinças também. Então eu sempre tenho 2 pinças de modelo pra enviar pra ela junto com as outras pinças que eu quero que ela faça essas afiações pra ela replicar da mesma forma. Porque a gente gosta justamente que as pontas sejam bem fininhas e bem afiadas. Então... ela cobra em torno de R$10 por afiação de cada pinça, e aí você acaba não tendo que jogar fora uma pinça que às vezes custou 70, 80, 100 reais. E daí quando ela volta da afiação, você só descobre de novo onde está o ponto, né, de precisão, seja mais na ponta ou mais para dentro. Exato. Então é isso, esperamos que esse vídeo tenha sido bem útil para vocês, porque pinça é um assunto muito importante para a gente ter um bom trabalho. E acompanhe os próximos vídeos. Se quiserem deixar sugestões de novos temas, estamos à disposição. Um beijo. Beijo. Tchau.